Agora estamos ao vivo. Estamos e ao com o vivo? microfone funcionando. Olá! Pessoal, diz aí se vocês estão vendo e ouvindo aquele retorno. É o Cássio, né, que tá online com a gente. A gente vai ter que fazer Olá. público nesse canal. Olá, Só não esquece Felipe! que você tem que olhar pra câmera, Ah, tá? eu tenho que olhar pra minha câmera aqui, né? Senão vai ficar bem esquisito. Vai ter que acostumar a olhar pra câmera e não pro chat. Boa tarde, povo! Tudo bem? Cássio, Felipe? Vamos chegando aí. Versão beta inicial, bem jambrada que a gente fez aqui do... Amanda, exatamente, pessoal. A gente ainda tá se acostumando aqui com a transmissão, nesse novo cenário, com esse novo setup. A gente vai precisar fazer umas melhorias para os próximos, mas olá, Diogo, Gustavo, Amanda, boa tarde, galera, tudo bem? Vamos chegando aos poucos aí, a gente vai no início penar um pouco, porque tem que trazer o pessoal do Carreira Literária para cá. E é um canal que está começando do zero, então, mas a gente tomou essa decisão de fazer criar um novo espaço para poder diferenciar, porque a proposta é outra, é diferente do Carreira Literária. Então vai ser um bate-papo mais livre, uma conversa mesmo com vocês, para a gente discutir temas polêmicos relacionados ao mercado editorial, a storytelling, a narrativas, a vida de escritor, enfim, a tudo isso. Tudo que dá vontade da gente falar. Tudo que dá vontade da gente falar, exatamente. A proposta aqui é falar o que dá vontade da gente falar. A gente queria fazer alguma coisa que desse prazer na gente de conversar, de abordar meio sem pauta, sem roteiro, dando as nossas opiniões. Então, olá, Cris, Amanda, Cássio, Gustavo. Pessoal, então, avisem aí nos grupos, passem o link se possível, chamam o pessoal para vir aqui para a live, passem nos grupos de escritores, nos clubes de leitura, nos próprios grupos de WhatsApp do Carreira Literária, se vocês puderem aí chamar a galera, vai ser ótimo pra gente. E já vai se inscrevendo e dando aquela curtida. Exatamente. Pro YouTube começar a entender que a gente tá com esse canal novo. Epa, Vai acontecer, pessoal, vão acontecer essas coisas aqui. Essas coisas. Socorre a gente. Pessoal, a gente tá. Tive que improvisar tripé porque o tripé quebrou. Não, só um minutinho. Só um minutinho que ela tá gravando, tem como esperar um pouco? Agora não dá pra... A gente tá no meio. Não vai poder entrar agora não, ela tá gravando. Só daqui a 1h30. Daqui a 1h30, você avisa pra eles? Ela só vai deixar a pedra de mármore, né? Então, pessoal, é que a gente tá em processo de mudança também. Acabou de chegar a pedra de mármore da nossa pia, olha só. Olha que maravilha, gente. Quem sabe faz ao vivo e a gente vai aprender ainda. Exatamente, gente. Tá meio caótica a nossa vida, mas a gente quis manter tá um pouquinho baixo só pra mim. Tá um pouquinho baixo, pessoal? Vamos ver. Se a gente consegue dar um ganho aqui no microfone. Pamparam. Vai, fala. Olá. E aí? Melhorou? Não, tá bem baixo, velho. Melhorou? Agora deve melhorar. Será que melhorou? Fala aí, Gustavo. Diz aí se melhorou pra gente. Mas, enfim, pessoal. Então, vamos lá. Qual é a proposta desse canal aí pra gente deixar aqui já gravado, né? A gente já tem um tempo que tem vontade de criar um espaço diferente do Carreira Literária, que é, bem ou mal, um espaço institucional. Por mais que a gente se coloque, por mais que a gente dê as nossas opiniões, por mais que tenha a nossa cara, é um espaço institucional. E muitas questões polêmicas, muitas questões que a gente gostaria de discutir, que a gente gostaria de aprofundar, às vezes não cabe, né? Discutir de forma mais pessoal, Discutir de forma mais pessoal. Às vezes não cabe discutir de forma mais pessoal, porque ali a gente tá falando com todos os públicos, com as mais diferentes convicções. E, enfim, não é bacana, né, a gente ficar ali usando aquele espaço onde as pessoas estão esperando dicas objetivas de escrita criativa, dicas objetivas de inserção no mercado editorial, para ficar dando nossas opiniões, por mais que muitas vezes a gente tenha vontade de fazer isso. Então, claro que quem acompanha lá sabe que eu dou os meus pitacos sobre os assuntos quando me pedem, né? Acho que é inevitável isso, acaba rolando uma curiosidade de saber o que a gente pensa sobre tal ou qual assunto. A ideia do podcast surgiu muito porque você estava fazendo lives muito interativas no Instagram, né? E a gente ficou em dúvida se a gente mantinha
esse contato no Instagram, mas também tinha uma vontade nossa de explorar mais o YouTube e de fazer um espaço diferente, com até uma estética diferente, com a minha carinha também aparecendo mais, porque o Instagram não é uma plataforma com a qual eu me dou muito bem, e é mais a Flávia que mexe lá. E a gente queria bater os papos que a gente bate durante o dia a dia, e de forma mais opinativa, né? E até sem medo de qualquer tipo de censura ou cancelamento, ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que a gente migrou para o YouTube e para com uma nova logo, um canal diferente. Exatamente. E, dito isso, né? Diz aí, Flávia, o que você acha do assunto que a gente vai comentar hoje? Bom, então, primeiro, a gente demorou bastante para chegar em que assunto seria o primeiro, né? A gente fez uma lista de uns 50. A gente fez uma lista, assim, tem umas 50 pautas aí já pra gente discutir aqui no podcast, que a gente foi anotando ao longo dos últimos meses. Mas a gente decidiu hoje falar sobre storytelling, né? Sobre storytelling, sobre o que contação de história. Sobre o que é storytelling. É uma palavra que todo mundo hoje aí escuta muito, porque a publicidade fala disso, né? O marketing fala disso, a política fala disso, a literatura, as artes, narrativas, roteiristas, todo mundo fala disso, mas na verdade muita gente não sabe exatamente o que é storytelling. Alguém aí sabe dizer? Se você digitar storytelling no Google, vai aparecer um monte de coisa que pode desviar completamente da literatura, dependendo do que o seu algoritmo aí do seu celular ou do seu computador está acostumado a te apresentar. Você pode digitar storytelling e vai aparecer coisas das mais diversas, né? Principalmente da publicidade. Então a gente quis trazer o que seria o cerne da literatura, né? Que storytelling nada mais é do que contação de história, e que foi aí agarrado ferozmente por todo tipo de mídia, pela publicidade, principalmente, o marketing de marcas, marketing pessoal mesmo, de indivíduos que viraram marcas, né? O famoso branding se apossou muito do storytelling. A Flávia estava lendo um livro só sobre storytelling, que tinha 600 páginas, né, Flávia? Você vai poder... Eu diria de forma genérica que é o ato de contar histórias, a Cris está dizendo. E é isso mesmo. Storytelling nada mais é do que contar histórias, né? Do que a habilidade de contar histórias. Então, assim, contar histórias é uma das atividades mais antigas e que, segundo alguns teóricos, inclusive, nos diferenciam das outras espécies, né? Então, todo mundo aí deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar aí do best-seller do Harari, aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e lá ele coloca justamente essa hipótese, que mais do que qualquer outra propriedade do nosso cérebro, qualquer outra diferença biológica nossa para com os outros animais, que a maior diferença, o que mais distingue os seres humanos das outras espécies, que nos fez dominar o mundo, né, que nos fez nos tornar o que nos tornamos, subjugar as outras espécies, subjugar a natureza, é justamente a nossa capacidade de ficcionalizar, de simbolizar, de transmitir o nosso conhecimento de forma tão sofisticada através de histórias. No Sapiens ele vai falar a capacidade de fofocar, porque a fofoca já é uma transformação, uma transfiguração da história real que o indivíduo vai passar para outro dependendo dos seus interesses. Né? Pessoas mais biologicistas podem dizer que o polegar opositor é o que nos difere das outras espécies, que a gente tem a capacidade de pinça, mas na verdade essa capacidade de abstração e de contar histórias. E por que o storytelling está tão em alta hoje? Né? Por que é uma palavra que se usa tanto hoje? E por que ela saiu do escopo só das narrativas, né? Só da literatura? Exatamente, inclusive nesse livro que a Andressa mencionou, que eu tô lendo, é um livro de 600 páginas que se chama, sei lá, O Guia Completo do Storytelling, alguma coisa assim, escrita por empresários, por pessoas que estão no mundo corporativo, mas que têm experiência aí também como roteiristas, como ficcionistas, etc. O que eles vão dizer ali, né, nesse livro do storytelling? Vão falar que
hoje milhões de pessoas, empresas, corporações do mundo inteiro estão pagando salários, verdadeiras fortunas para pessoas que tenham essa habilidade. Então, formação em storytelling. Então, hoje os departamentos das maiores empresas, Google, Facebook, né? Que mais, Andressa? Quais são as maiores? A Amazon. Assessorias de imprensa. Aí o Gustavo acabou de mencionar a Juliette do Big Brother. A gente vai falar de Big Brother, né? Vamos falar. A pessoa viu a capa, né? A gente vai falar de Taylor Swift. Vamos falar de Taylor Swift. Outra coisa que a gente não brifou sobre esse canal, gente. Aqui não é espaço pra intelectuais que vão só falar... Não, também. Também. Não, peraí. Não começa esculhambando aqui o nosso espaço. Vou começar esculhambando porque é um canal esculhambado. E vai ter Big Brother, vai ter clássico, vai ter... Ó, é pra gente com cabeça aberta, tá? É pra tudo. É pra não ter preconceito nem com Big Brother e nem com intelectual. Não tem exatamente. Exatamente. Não, é que eu não me veio a palavra certa agora na cabeça. Mas é aquele pseudo-intelectual, entendeu? Aquele pessoal que vai julgar quem consome cultura pop, cultura de massa. E não consegue ver com olhos de aprendizado também o que a cultura de massa tem pra nos oferecer, que é muito exatamente, rico. Que é muito rico. Então eles vão dizer ali, contar esse livro pra gente que realmente hoje, né, toda grande empresa tem um departamento específico de storytelling. Isso é muito interessante para nós aqui, né, que eu acredito que a maioria vem aqui do Carreira Literária, que estão aí procurando se formar como escritores, sobreviver como escritores, viver da escrita de alguma maneira. Então, hoje qualquer departamento que se preze, qualquer ADM de qualquer grande artista aí, tem alguém especializado em storytelling, alguém especializado em contar histórias, em construir narrativas, né? Em entender o que é um arquétipo, o que é uma narrativa em 3 atos, tudo que a gente conversa lá no Carreira Literária, técnicas de escrita criativa, técnicas de como conduzir um enredo com início, meio e fim, com cliffhangers, né? Com os famosos ganchos, usando arquétipos, usando a jornada do herói, usando a jornada do herói, usando arquétipos que fazem com que a gente consiga se conectar melhor com os personagens. Tudo isso usa storytelling, né? Então... E aí, por que a gente trouxe na thumb, né, os exemplos que a gente trouxe? Porque, inclusive, o BBB, que é um reality show, que é pra ser a casa mais vigiada do Brasil, pra gente ver pessoas 24 horas, na verdade, o que a Globo quer mesmo, quando ela faz aquela seleção de 90 mil pessoas e peneira os escolhidos, elas buscam arquétipos, né? Vão buscar pessoas diferentes, de diferentes lugares, de diferentes regiões, pra botar na casa, e eles vão fazer uma edição que vai contar uma história. Eles não vão jogar cortes aleatórios do que acontece lá. Não vão deixar só cortes da galera dormindo, da galera comendo. Eles vão botar um take eles vão escolher uma heroína, por isso que a gente botou a Juliette na capa. A Juliette Tati! Aparece o tempo inteiro na edição e sempre em lugar de sensatez, de sabedoria, de protagonismo, né? Ela faz bastante disso sozinha já, por conta. É mérito dela também ser protagonista, porque ela se coloca como protagonista nas cenas. E também vai ter um vilão que às vezes vai capotando... aí que tá a graça do jogo, porque o vilão vai mudando a cada dia, a cada semana. E por isso que a gente acompanha, porque a gente vai engajar em alguns participantes. E aí, através do storytelling que a edição faz, a gente vai acompanhar o programa com mais assiduidade, né? Se fosse tudo jogado como o pessoal acha que não teria engajamento. A graça do Big Brother, inclusive, que a princípio é uma narrativa que vai se tecendo ali sem um planejamento anterior, né? Ou seja, as pessoas vão construindo o roteiro ali na hora, em tempo real, à medida que as interações na casa vão se dando. E, paralelamente, vai havendo uma tentativa aí da Globo, né? Tanto na Globoplay quanto na exibição ali ao vivo na TV aberta, de construir uma narrativa. Porque eles sabem que é fundamental se construir uma narrativa para você engajar o público. Então, desde o começo, né, tem essa tentativa. Primeiro foi a história do G3, primeiro foi a história lá da Carol Conká, com a Lumena, com o Nego Di, que separaram a casa, enfim, a gente viu ali
A Carol Conká, que mostrou uma personalidade bastante narcisista, complicada, meio perversa, meio... Ela tinha várias atitudes perversas, né? Traços meio antissociais e tal. Eu senti falta do jogo da discórdia do antagonista. O próprio BBB tem usado essas palavras e vem pedindo para os participantes localizarem e posicionarem nessas categorias. Exatamente. Protagonista, coadjuvante. Perfeito, é exatamente isso. Mas é que aí que tá o problema dessa edição que não aconteceu nas outras edições, né? Como o BBB entrou com tudo nas redes sociais e a gente não estaria falando de Big Brother se ele não tivesse entrado na internet com a força que entrou. As pessoas têm muito medo de serem canceladas e elas vão fazer de tudo para serem os protagonistas e os heróis da história. Só a Carol Conká mesmo ali que pisou com os 2 pés na jaca, ela, o Nego Di, Projota, que tinha uma autocrítica muito limitada. E eles não viam que ser vilões do jeito que eles estavam sendo era prejudicial para a imagem deles. Tanto é que chegaram aqui e vão ter que fazer todo um storytelling de contenção de danos. Contenção de danos. E na verdade, alguns até gostam de assumir o papel de vilões, né? Uhum. Eles assumiram esse papel, só que eles não sabiam a dimensão do estrago. Negócio, exatamente. Só que, se você for ver edições passadas, os vilões... Por exemplo, o Prior da edição passada, que eu não assisti, só fui acompanhando por reportagem mesmo. Eu vi uma entrevista dele recente que ele era o vilão, ele fez a edição ser mais interessante, porque ele era uma força antagonista. Só que quando ele saiu, não tinha publicidade que quisesse fechar com ele. Ele não conseguiu fechar com marcas. Ele ficou 1 ano aí no ostracismo. Ele fez amizade com o pessoal do futebol, fez um certo networking para tocar as empresas dele. E aí ele teve que ir para esse caminho mesmo. Ele teve que empreender, né, por conta. E agora que ele tá voltando e dando entrevistas e as pessoas estão vendo que existem pessoas piores do que ele tá conseguindo fechar publicidade. Ele tá voltando pra mídia agora. Então, ser vilão no Big Brother é um risco, tem um preço. Ele não saiu de lá fechando publi de 200 mil reais, que a Juliette já tá fechando sem nem ter saído da casa ainda. Ela tá rica e não sabe. Mas mesmo assim, né, o Prior, ele foi um vilão um vilão com camadas, digamos assim, né? Porque ele tinha a coisa de ser amigo do Babu, machista, de ser escroto, assim, de falar o que pensa e tal. Mas ao mesmo tempo, ele fechou uma amizade muito forte ali com o Babu, era o defensor do Babu. Então ele era um vilão, assim, com camadas, diferente da Carol Conká, que, cara, as pessoas não entendiam aquilo. Gente, qual é a estratégia dessa pessoa? Ela parece louca mesmo, né? Ao mesmo tempo que depois que ela saiu, o programa perdeu uma força enorme, correndo risco até de ficar totalmente sem graça, né? Exatamente. Porque só tinha gente querendo ser boazinha ali. Mas, como o ser humano é um ser humano e não conseguem ser boazinhos, né? As máscaras vão caindo. Vão caindo. E é por isso que é tão interessante, né? Porque o Big Brother tem que ter a tentativa ali da Globo o tempo inteiro de estar construindo e reconstruindo uma narrativa. Porque as pessoas, é aquilo que a gente fala, que eu falei durante a semana da escrita criativa, né? As pessoas, nós na vida real, nós não somos personagens. Ou melhor, o personagem, ele não reflete exatamente o ser humano. Ele é uma construção, ele é um discurso, né? Eu dei até o exemplo lá durante a semana da escrita criativa da Sara. Por quê? O que é a Sara? Ela começou sendo a fada sensata, sendo aquela que mandou... A espiã, aquela que colocou a Carol Conká no paredão, que mandou a Conká e o Nego Di embora. E nas semanas seguintes, ela se aliou lá aos bastiões, ao Caio e ao Rodolfo, que são personagens ali que claramente estão ali no espectro mais da vilania. E se afastou lá da Juliette, né? Que ficou claro ali que, na verdade, ela não gostava tanto assim da Juliette, que ela meio que suportava ela por conta lá do Gil, da amizade dela com o Gil. E foi se afastando, né? E aí foi criando uma outra narrativa. E aí se vira nos 30 Globo. Porque o que? É o fim do G3, que eles construíram... Ontem eu vi o Antônio Tabet falando a melhor piada da Sara até agora. Que a Sara é uma fake news em forma de pessoa. Ih, caramba, o Leonardo tá falando que tem uma galera na página do Carreira Literária esperando a live começar. E agora, gente? Pessoal, se vocês puderem avisar no aí, chat, a galera passar o link aí pro pessoal pra chamar pra cá. A gente sabia que isso podia acontecer.
Foi meio complicado da gente divulgar aqui essa primeira live, mas eu acho que aos poucos o pessoal vai se achando, né? E vai ter gente que vai assistir gravado. O próprio indivíduo no duro, o próprio indivíduo é um discurso, uma representação. É um discurso, mas nós somos discurso e representação porque nós somos feitos de símbolo, né? Dos símbolos culturais que a gente absorve, que a gente transmite o tempo inteiro. Só que nós somos, digamos assim, nós somos discursos sem uma coerência total. Nós somos discursos cheios de contradições, cheios de pontas soltas, né? E essa é a grande dificuldade do Big Brother, porque ali você tem que manter o discurso, você tem que saber que você tá falando com o Brasil, e eles muitas vezes esquecem, dá pra ver que eles estão ali tendo que conviver, né? Então eles têm que manter um discurso entre eles e têm que manter um discurso com a plateia. Eles não podem esquecer que tem câmeras ali olhando eles. Diferente de marcas e celebridades, que tem toda uma assessoria de imprensa, que podem ir pra casa, que podem ser escrotos em casa e ninguém vai ver, que durante o dia vai conseguir manter essa máscara social, que isso vai perdurar até a pessoa fazer uma cagada ou não, né? E aí que a gente ia entrar nos exemplos de pessoas da vida real, né? Pessoas, até a gente trouxe como exemplo, quando a gente estava fazendo a pauta, a Bel Pesce. Né? Que é um case assim, de storytelling que naufragou. Porque ela era uma garota empreendedora que largou uma empresa milionária antes de ser vendida, que tinha não sei quantos, 5 acho que diplomas em Harvard, no MIT, não sei, agora acho que era no MIT, uma universidade da Ivy League dos Estados Unidos. E disse que trabalhou no Google, ela disse um monte de coisa. Se colocou como uma das fundadoras de quê? Da Lemon? Uma das fundadoras da Lemon. Exatamente. E saiu antes de ficar milionária porque ela queria ajudar as pessoas a empreender. Empresários e tudo mais. E aí ela seguiu essa vida de ser palestrante, que muitos palestrantes aí, se você for ver o Instagram dessa galera, o storytelling é pesado, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho mais das estratégias que eles usam pra vender as suas histórias de vida. Então sempre tem essa coisa, se você pegar a jornada do herói, vai ter lá a apresentação do mundo real deles, eles vão se vitimizar em algum ponto, mesmo que eles não tenham uma vida sofrida, eles vão falar que tiveram que passar por alguma dificuldade, vão ou inventar ou inflacionar coisas que aconteceram na vida deles, e vai ter o chamado pra aventura, no caso da Bel Pesce foi essa coisa, esse chamado sonho da vida dela de ajudar as pessoas a empreender. Né? Se você vê aí bilionários de verdade, você vê que eles não estão ajudando ninguém a ficar bilionário, né? Não é essa a preocupação, é o grande sonho da vida deles. E a Bel Pesce, ela é um caso específico que a gente está trazendo porque a garota fez uma jogada terrível de marketing para lançar um negócio. Ela fez um crowdfunding para lançar uma hamburgueria. E aí foi tão mal feito, o vídeo foi tão tosco, fazer uma vaquinha para lançar um empreendimento. Uma pessoa que já é empreendedora, que tem um que já era rica, que era para ter um tino de empreendedorismo muito sagaz, assim, pela história que ela contava. Então, o pessoal, ela já tinha aparecido na época, já tinha aparecido na Veja, já tinha aparecido no Fantástico. Não, e eram com dois sócios. Já tinha feito TED Talks. Os 2 sócios eram ricos, todo mundo tinha grana ali pra investir, não tinha por que fazer vaquinha, não tinha por que fazer crowdfunding. Tipo, não é a proposta dessas plataformas. Então, o pessoal que banca projetos nas plataformas de financiamento coletivo estranharam muito a forma que eles propuseram, os prêmios que foram distribuídos. E aí, teve o Easy Nobre, um youtuber da internet aqui, brasileira, que mora lá no Canadá, que foi fazer uma pesquisa de Google, sabe? Pesquisa que os jornalistas não fizeram, o pessoal do Fantástico, da época, da Veja, não fizeram. E ele foi descobrindo que era tudo balela. Ele foi descobrindo que ela não tinha os diplomas que tinha. Descobriu que não tinha participado das empresas que ela participou. Ela disse que trabalhou na Google, ela fez um estágio de 2 semanas lá, mas ela, no storytelling dela, ela tinha encabeçado um grande projeto de criação de um aplicativo dentro da Google. Mas, na verdade, ela tinha feito um estágio ali de 2 semanas, ela conseguiu uma foto com o pessoal da Google, e aí pronto, era o que ela precisava, era uma foto para rechear a história dela, né, a jornada do herói dela. E aí ela teve essa grande derrocada, porque ela acabou deslizando feio, né, na máscara aí.
Mas... Total, ó, a Patrícia Lima tá falando aqui, tem escritores brasileiros usando esse mesmo mote de sofrimento Tem. que eles não viveram A gente tá cheio de nome ou aqui, não com a mesma intensidade pra criar e manter esse perfil de inspiração. Totalmente, Patrícia. Então é isso, assim, hoje em dia, isso pra mim, sei lá, eu acho isso problemático, né? Então a gente vai até mencionar alguns exemplos aqui. A Andressa trouxe o exemplo da Bel Pesce, né? Eu já falei aqui várias vezes, então vou falar de novo, o exemplo lá da Maria Valéria Rezende, que é hoje considerada das grandes escritoras brasileiras, né, e que agora foi finalista, ficou em terceiro lugar, acho que do Prêmio São Paulo, ou do Prêmio Jabuti, com aquele livro lá, Carta a uma Rainha Louca, que a gente até leu o primeiro capítulo, que é uma porcaria lá no canal do Carreira Literária, enfim, e vários escritores que têm qualidade duvidosa na sua escrita, mas que tem um storytelling maravilhoso. Olha só, a mulher, cara, tem que tirar o chapéu pra videarista no final das contas, entendeu? Porque o que ela fez? Eu não quero ser processado no primeiro vídeo desse canal, gente. Não. Cuidado, Flávia. É pra ser esculhambado, mas nem tanto. Não, mas o que aconteceu? Vigarista, mas calma. Não, mas então, o que aconteceu lá, por exemplo? Ela criou todo um storytelling de que ela era amiga do Che Guevara, amiga do Fidel Castro, de que ela fumou maconha com o Fidel Castro, de que ela é uma freira, uma freira progressista, amiga do Frei Beto, do Fidel Castro, que foi pra Cuba, que recebeu os exilados e tal. Enfim, independente da biografia dela ser verdade ou mentira, né? Acho que teria que ter um jornalista investigativo aí pra, no mínimo, averiguar todas essas histórias que ela conta. Na pesquisa do Google não dá pra averiguar. Na pesquisa a gente já tentou averiguar aí, tem muita coisa que, assim, parece só, não tem lastro, né? Mas eu não posso afirmar, porque teria que contratar... a gente só pode supor. Tem que contratar um jornalista investigativo, fazer realmente uma pesquisa aí de campo, ir a fundo e tal, e tentar ir nos documentos, né, que ela faz referência, mas que a gente não sabe. Então, para poder ver se essa história, se essa biografia procede ou não, mas o fato é que ela construiu um storytelling maravilhoso. O que ela fez? Ela conseguiu ganhar toda a simpatia de uma ala da esquerda, né, do espectro político, ainda mais no momento em que a sociedade se encontra tão polarizada, para criar uma história de que ela é uma mulher que teve uma importância na luta armada, de que acolheu refugiados, que teve um papel na alfabetização de operários, não sei aonde, metalúrgicos, e alfabetizou mas não sei quem, que viajou todos os cantos do mundo como alfabetizador e etc. Então, ela criou um puta storytelling que supera a obra dela. Tanto que nas entrevistas, né, no jornal, né, quando alguém vai fazer alguma reportagem para poder falar sobre os livros nunca são mencionados, ou pelo menos eles nunca são... parece até que o jornalista não leu o livro. O principal da entrevista não é a obra, né? É sempre a história de vida dela. É sempre a história de vida, né? É a história de vida. O que importa é a história de vida. Sempre que você... Pode ver. Coloca aí, clica numa entrevista. Como é que você... O que te inspirou a criar esse livro? Foi porque quando eu viajei para o sertão, quando eu saí do país e tal. Então o foco é 100% no storytelling. E aí, acho que, não sei se foi a Tati ou se foi a Flávia, a Amanda, enfim... Já trouxeram aí que vários escritores investem nisso. Perceberam que é mais fácil, é melhor investir no storytelling do que na própria obra. Na marca Ou seja, deles, né? Investir no brand, investir na sua própria marca, na narrativa de si, do que usar essa suposta habilidade aí pra contar a história no teu livro, que é muito mais difícil, né? Só que a gente... vocês podem perceber também... que você vai sempre estranhar quando ele é mal feito e quando ele parece que não é verossímil, né? Tem escritores aí que vocês podem ver entrevistas, se vocês forem ver recorrentes entrevistas, tem escritores que vão contar sempre a mesma história de vida e de como eles se tornaram escritores, e tem escritores que vão cair em diversos tropeços e vão contar uma história diferente a cada vez. Quando você escreveu o seu primeiro livro, como é que era? Aconteceu A, B, C. Aí passa um ano, o que aconteceu quando você escreveu seu primeiro livro? Era C, B, A. Sabe? A história vai sempre mudando e aí você vê que tem uma inconsistência no storytelling desse autor. E isso pode dar ruim também, porque ao mesmo tempo que o storytelling pode te
alçar aí a ser o grande escritor, a ser o próximo empresário, a ser o filantropo, a ser, enfim, né, o bom naquilo que você faz, pode também ser um tiro no pé. E a gente tem vários exemplos disso, né? Vários exemplos de empresas, de grandes empresas que se estreparam por construir um storytelling, na verdade, com muitos buracos ou até mesmo falso, como foi o caso daquela empresa do bem. Não sei se vocês lembram disso, desse caso. Eu não conhecia, você que me trouxe. Mas sabe aquela caixinha de suco, né, do bem, que tem uva, laranja, limão, já o nome sabores. já é bem, tipo, do bem, exatamente, né? Já tem toda uma proposta no próprio nome. E aí as caixinhas são todas, assim, com uma identidade visual, com um design que te remete a algo mais artesanal. Ela tem um formatozinho diferente, né? Mais assim, bojudinha. E aí tem na própria caixinha toda uma história que agora eles mudaram, né? Tiveram que mudar, dizendo que toda a colheita do bem é feita de uma forma orgânica, com pequenos produtores da terra e tal. E aí foram investigar isso e viram que era mentira. Que o suco era produzido como qualquer outro suco, que nem um Del Valle da vida. E aí a marca se estrepou, teve que se explicar, teve que dizer que, na verdade, aquilo era uma ficção, era um storytelling, né? Então, a gente tem vários exemplos aí, uma outra marca também... Cai na propaganda enganosa, Cai né? na propaganda enganosa, que é até regulamentado exatamente. por lei. Só que se você não for atrás, você não vai saber se é propaganda enganosa ou não. Por isso que tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de fanatismo que você for criar, com qualquer tipo de bandeira que você for seguir, porque tem muita gente que se aproveita de pautas, que se aproveita de temas sérios e importantes para criar o seu branding, sabe? Se você for estudar O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, vai ter ali o que um herói ideal tem que fazer. Um herói é um cara que ele é benevolente, ele é abnegado, ele sai de uma zona de conforto para buscar um sonho, para fazer o bem para o próximo, o objetivo das empresas nunca é lucrar, sendo que isso não existe no mundo real, né? O storytelling, ele sempre se descola muito do ser humano como ele é, da vida real. Só que a gente tá falando aqui também, a gente tá pegando muito pesado no lado ruim da má aplicação do storytelling. Só que a gente também tem que levar em consideração que existe o storytelling bem aproveitado, bem construído, né? Bem feito. Que é importante. Você, de alguma forma, tem que se apresentar para o mundo hoje, né? Você, como autor, você, com o seu livro, você tem que saber contar a sua história, né? Você tem que chegar... Tem que vender seu peixe. Tem que vender seu peixe, né? A vida é assim. E aí tem também, a gente tem exemplos de storytellings bem feitos, bem construídos. Tem um exemplo, para voltar pro BBB, né? A Manu Gavassi, que conseguiu... Aí ela criou uma metalinguagem entre o YouTube e o BBB que a Globo não previa, né? Ela fez vídeos para todas as possibilidades de coisas que ela fosse fazer. Ontem eu tava dando uma olhada no YouTube dela, porque eu não tinha acompanhado o BBB do ano passado. Mas eu vi que ela tinha vídeo para pedir desculpa. Ela tinha 3 vídeos de pedido de desculpa para caso se ela fizesse merda, ela soltasse. Ela tinha consultas com uma psicóloga fictícia, que ela ia conversando. E aí tinha até um vídeo dela falando que ela tava na final pra psicóloga. Então, todas as possibilidades foram aventadas para ela soltar os vídeos e parecer que ela tava fora da casa enquanto tava dentro. E ela foi fazendo isso, e até hoje na carreira dela, ela chegou em 2º lugar no Big Brother do ano passado, e ela conseguiu usar essa história de ex-BBB na carreira dela hoje. Então, eu assisti também um videoclipe recente que ela fez. Ela cria uma personagem, a Malu Gabatti, pra falar dela em terceira pessoa, e aí vai falar dela que ela é uma ex-BBB, ela vai usar a figura dela, ela vai fazer um certo ridículo da figura dela pra também ganhar a simpatia do povo, porque... Isso gera engajamento quando você não se leva a sério e ela usa a imagem dela pra não se levar a sério, pra falar que ela participou de um reality, que ela tá usando isso. Ela mergulhou de cabeça, né? E assumiu a história dela, e de forma criativa ela usa o storytelling pra divulgar o trabalho dela como produtora, diretora, cantora. E tá dando super certo. Eu acho que é uma forma super
uma forma decente de usar o storytelling, sabe? Criativa. Eu acho que, pra mim, ela é a Taylor Swift brasileira, a Manu Gavazzi. Só que ela, pra mim, Porque não sei quem é fã da Taylor Swift, quem gosta, quem não gosta, mas independente de gostar ou de não gostar dela, eu acho que a gente tem que reconhecer que o forte dela, né, como artista, é a criação justamente do storytelling. Eu até anotei, porque a gente usa muito o termo alpinista social, eu diria que Taylor Swift é uma enxadrista social, porque ela usa o storytelling em tudo na vida dela, desde o começo da carreira. Os álbuns todos conversam com a vida dela, cada álbum conversa um inclusive, com o outro. O Juan, pronto. Especialista em Taylor Swift falando. Exatamente. E ela parece até que alguns relacionamentos, ela já previu o final deles pra encenar como seria o clipe de derrocada daquele relacionamento, como que encaixaria a música. E aí um artista vai fazer uma música de shade pro outro, e isso vai alimentando a venda, né? A treta dela com a Kim Kardashian, que é outra enxadrista da mídia. Total. Parece que cada uma tá três passos na frente do público. Elas sabem qual vai ser a estratégia de reviravolta. Esse é outro ótimo exemplo, né? A Kim Kardashian. Cara, durante tempo... Eu juro pra vocês, gente, eu fiquei, assim, durante Até anos... ano passado. Até ano passado eu não sabia quem era a Kim Kardashian. Já tinha ouvido falar, óbvio, mas eu não sabia relacionar a pessoa à figura. E nem o que ela tinha feito de fato, né? Aí a Andressa foi lá me atualizar no mundo pop, tomou uma surra de cultura pop, pedir ajuda pro Juan, enfim, assisti clipe de todas as celebridades, entendi quem era a Taylor Swift. E aí eu falei, cara, mas o que é que ela oferece? Qual é o produto dela, né? Ela não é uma cantora. A música dela não é... Não, eu tô falando da Kim Kardashian. Então, ela não tinha um produto a princípio, não era uma artista, não era cantora, não era dançarina. Eu falei, ué, mas o que ela oferece? O que ela vende? Eu não tô entendendo. Porque ela tem um reality show. Tá, mas ela tem um reality show, mas... Por que o reality show dela dá certo? Por que ela é tão interessante assim, a vida dela, o que ela fala? Cara, eu entendi que é tudo storytelling. O que ela vende, o produto dela, o produto da Kim Kardashian é storytelling. É se envolver nas tretas das mais diversas celebridades. Elas são uma família gigante, são um clã gigantesco. Então todas elas conhecem alguém importante na indústria da música, na indústria cultural. Então, ela deve ser uma das pessoas mais influentes. Uma das pessoas mais influentes do mundo, cara. É tipo é como se fosse uma monarquia inglesa mais B, né? Como se fosse uma versão B da monarquia. Exatamente. Tipo, as Kardashians são... É uma monarquia. E aí, quando eu entendi a Kim Kardashian, eu comecei a entender a Taylor Swift também. Que eu falava assim, na minha surra de cultura pop, eu falei assim, bom, deixa eu ver qual que tem uma qualidade aqui, né? Aí, essa Ariana Grande... Ela não me interessa, achei meio chatinha, assim, mas a mulher canta pra caceta. Faz aquela voz de golfinho e tal, não sei o quê. Aí, a mulher canta bem. Aí eu fui olhar a Lady Gaga é a minha favorita, né? Vocês sabem aí, todo mundo sabe que eu sou fã da Lady Gaga. Acho que ela é uma excelente compositora, acho que ela canta pra caramba, acho que ela canta muito bem, acho que ela tá melhorando cada vez mais como artista. Enfim... E também é investido no storytelling. E também investe no storytelling, né? E aí eu falei assim, Lady Gaga pra mim suprema. Aí, a Adele canta bem, gosta das composições a Adele já não é tanto, a Adele você vê que é uma artista que já banca que depende da música. Muito, depende muito das composições dela, de emplacar os hits, porque não tem tanto. Ela é super discreta com relação à vida pessoal dela e tudo mais. Aí foi lá, Ariana Grande, Taylor Swift. Aí parei lá na Taylor Swift, né? Inclusive nosso querido Juan, que é muito fã. A Flávia usou por anos a roupa a camiseta do Juan, do querido ex. Look What You Made Me Do. E eu não sabia o que significava. Aí eu mostrei o clipe pra ela lá no passado e eu falei, isso aqui tem referência... Cada frame desse clipe tem referência à carreira inteira dessa mulher. Inclusive, não só a carreira, como fofocas que ocorreram na vida dela, até filmes, As Garotas Malvadas, ela tem essa pegada Regina George, né, que é um filme super pop aí, que foi abraçado por várias dessas meninas que vivem de fazer storytelling, né, e recentemente eu te mostrei todas as tretas, né, mostrei nessa surra de cultura pop, a Flávia ficou sabendo de todas as tretas da Taylor Swift. Foi maratonado.
E aí ela Todos assistiu o os clipe de novo. romances. Ela assistiu o clipe de novo. Aí eu falei, e ela cara, essa falou, mulher é meu genial. Deus, ela é genial. Eu falei, não, tem que tirar o chapéu, cara. A mulher é genial. Uhum. Ela é genial, ela é uma contadora de histórias. Aí eu entendi, porque eu ficava me perguntando, cara, ela não canta tão bem assim, né? Tipo, ela faz o básico ali, não desafina, mas não canta tão bem assim. As músicas são boas? Não acho tão boas assim, né? Não é, Inclusive tipo... o Glee fez parte da surra de cultura pop da Flávia. E tem músicas da Taylor Swift que brilharam em novos arranjos e novas vozes, né? A gente não... demorou pra você entender o Perfeita, sucesso. gente, ela é uma gênia. Aí eu falei assim, cara, porque eu ficava procurando, né, com esse olhar. Não, cadê o talento dela como compositora? Cadê o talento dela como intérprete? Cadê o talento dela como dançarina? A Beyoncé, por exemplo, né? Uhum. Eu não sou fã do tipo de música, mas, cara, a mulher dança pra caramba. Ela tem uma presença de palco que é inegável. A Lady Gaga, eu acho, pô, como a Tati falou aí, eu acho puro talento. Aí eu falei, gente, mas qual é a graça dessa Taylor Swift? Que picolé de chuchu. Aí, cara, quando eu vi todas as tretas, todos os... o que a Andressa me falou, tudo que ela coloca na mídia, no Instagram dela, e o que ela traz nos clipes dela, a intertextualidade que ela faz nos clipes dela, colocando referência a todo mundo com quem ela já arrumou treta, com todos os relacionamentos dela. Cara, eu falei assim, meu Deus, essa mulher é gênio, cara. E pra quem acompanha ela, quem virou fã e acompanha ela na carreira, acaba sempre engajando, porque ela capturou todo mundo pra sempre acompanhar um novo capítulo dessa história, né? Pra quem consome a música dela e a figura da Taylor Swift, eu vejo que é uma rede que ela soube capturar bem, né? O pessoal que gosta dela. Não, ó, o Cássio tá falando aqui, Leave Me Alone do Michael Jackson também é assim, cada frame baseado nas fofocas sobre a vida dele. Exato, isso não é uma coisa de agora, né? Uhum. Isso de você, do artista usar a própria vida também como uma história que gera engajamento com a figura dele. Isso é a coisa mais antiga que a gente tem, na verdade, né? A Britney Spears, ela até não por vontade própria, porque aí que vem a genialidade da Taylor Swift, porque a Taylor Swift dá pra ver que ela fez isso por conta própria, assim, ela mesmo encabeçou todo esse xadrez que é a vida dela. E a Britney Spears, já uma diva pop mais da nossa geração, né, Flávia? A própria assessoria de imprensa reduziu ela ao que ela apresenta pro mundo. Tanto é que a Britney Spears, ela foi literalmente encarcerada dentro da carreira dela, né? Ela é uma pessoa que ela é judicialmente tutelada. Ela não tem liberdade alguma sobre a própria vida e usa como barganha. Gente, essa é uma história bizarra. Essa é uma história para outro vídeo. Mas a barganha que quem tem tutela sobre ela usa é a custódia dos filhos dela, que é uma coisa muito pesada. Então, ela tá há anos na indústria sendo totalmente tutelada pelas pessoas que vão fazer o storytelling dela. Ela não tem acesso ao smartphone dela, o Instagram dela é feito por outras pessoas. Ela não tem nenhum tipo de autonomia sobre a própria vida. Ela não pode dirigir. Tudo que a Britney Spears coloca na mídia é filtrado e feito por uma outra pessoa. Então, isso eu achei bem bizarra essa história. É bem bizarra essa história, bem bizarra. Depois vocês procurem na internet a história da Britney Spears. Tem até um movimento chamado Movimento Free Britney, alguma coisa assim. Mas, enfim, isso pra dizer, o Cássio estava aí falando, né, pra puxar o gancho do Cássio. Leave Me Alone do Michael Jackson também é assim, né, cada frame faz referências à vida pessoal dele. Então, o storytelling, na verdade, é o mecanismo mais antigo da humanidade, né, de nós homo sapiens. Tanto que a história da Charizard é isso, das 1001 Noites, né, que é uma das histórias mais antigas, né, do Oriente, que vieram para o Ocidente. Claro que foi repaginada para caber dentro da nossa cultura, mas a história da Charizard é isso. É uma mulher, né, que é condenada à morte por conta, enfim, era um rei que... matava todas as suas esposas, imperador, né? Era um imperador, na verdade, esse imperador tinha um irmão, ele dá o reinado pra esse irmão, e esse irmão, só que eles moram longe e tal, e aí um dia esse rei chega e fala pro irmão, meu irmão, eu tô com saudade de você, vem aqui me visitar. Aí o irmão vai, só que ele amava muito a esposa dele e tudo, e aí...
ele acaba voltando no meio do caminho pra dar um último beijo na esposa dele. E nisso que ele volta, a mulher tá traindo ele com outro. Aí ele vai e degola os dois, joga os corpos fora e vai encontrar com o irmão dele. Enfim, e aí ele vai, fica super deprimido, o irmão tenta animar ele. Enfim, e aí um dia ele chega feliz, finalmente o irmão volta da caça e ele tá contente pela primeira vez, depois de um tempão. E aí o irmão falou assim, ué, por que você tá feliz? Porque eu vi a sua mulher te traindo também. Aí ele vai lá e mata a mulher dele, e aí passa a todos os dias chamar uma mulher diferente pra poder transar com ela e matar no final da noite, né? Super, né? Nada misógino a história, né? Mas tudo bem. Aí o cara... Mas é uma história de poder feminino, porque ela consegue... Ela vai... mais a Charizard... ou menos. Mais ou menos. Tem muito... Charizard. Eu já botei o nome de Pokémon na Charizard. Mas, ela vai fazer o quê? Contar histórias e deixar o cliffhanger, né? Ela vai deixar o gancho da história pro outro dia. E assim ela vai mantendo ele 1001 noites, né? 1001 noites poupando a vida dela, porque ela vai sempre contando a história e deixando um pouquinho mais pra ele querer, no outro dia, ainda estar com ela e continuar essa história. E ela continuar contando. E aí a gente pode se fazer essa pergunta, assim, né? Por que o storytelling funciona tanto, cara? Por que a gente fica horas assistindo Big Brother? Por que a gente larga tudo que a gente tá fazendo pra ler um livro, pra assistir um filme? Talvez este seja o único momento em que a gente consegue realmente se desconectar do mundo, se desconectar das obrigações, desligar um celular, né? É a hora que a gente tá vendo um filme, que a gente tá lendo um livro, que a gente tá vendo uma história. Ontem a gente foi dormir, sei lá, tipo 3 horas da manhã, porque foi nos acompanhar o paredão do Big Brother e as reviravoltas, e depois acompanhar como é que tava repercutindo. Então não tem como negar que as narrativas, independente de como, às vezes mais simples ou mais sofisticadas, elas têm esse poder de engajar nós, seres humanos. Uhum. E existe muita especulação sobre por quê. Por que as histórias envolvem tanto? E por que a publicidade está descobrindo que é muito melhor você vender um produto envolvendo o consumidor, o telespectador numa história, do que ficar ali enumerando as vantagens do produto? Ou por que é muito melhor você começar uma apresentação dentro de uma empresa contando uma história do que enumerando o currículo? Então, nesse livro, ele dá um exemplo que é bem interessante. Eles estavam lá num pitching só de peixe grande, de gente muito pica. Fala aí pro pessoal o que é um pitching, Flávia. Um pitching é um mini roteiro que você faz para poder vender alguma coisa, vender um produto, um serviço, vender o seu trabalho. Então, no caso, eram várias pessoas que queriam um cargo naquela empresa. E pessoas todas muito capacitadas, com currículos gigantescos. E aí o cara falou assim, vocês têm 1 minuto para apresentar o que você pode acrescentar para essa empresa. E aí todo mundo começava falando, oi, eu sou fulano de tal, não sei o que, trabalhei na Google, só currículo grande, porque eu tenho isso e isso para agregar, enfim, vinham enumerando todas as qualificações que ele tinha. Aí teve um cara que chegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu sou um anjo. Aí... Pronto, na hora chamou a atenção um anjo, como assim? Então, conta a sua história. Conta a sua história. E aí, enfim, o cara foi e associou aquilo que ele era um anjo investidor e tal. E aí contou todo, envolveu as pessoas num storytelling. Mas a primeira frase do cara foi, eu sou um anjo. Não foi eu trabalhei no Vale do Silício e tal, não sei o quê. E conseguiu prender a atenção e conseguiu ser escolhido. Então... Por que será que o storytelling envolve a gente tanto assim, né? Por que será que a gente quer saber o que acontece nas histórias? Por que a Charizard conseguiu prender 1001 noites o cara lá que saiu degolando todas as mulheres? Não, e é por isso que eu botei no título, né, o storytelling, o barco dos iludidos. Porque quando a gente cai no storytelling, e isso é natural, é humano, tá, gente? Eu caio no storytelling, a Flávia cai no storytelling. Claro. Só que não passa de uma ilusão, de um recorte da realidade. Às vezes um recorte muito bem maquiado da realidade. Às vezes uma mentira completa. Então, por isso que a gente... tanto eu quanto a Flávia, a gente tem esses 2 pés bem atrás com tudo que a gente encontra na vida, tá? É muito difícil a gente virar fã de alguma coisa. É muito difícil a gente realmente acompanhar e admirar certas pessoas ou empresas. Porque a gente sabe dos recursos, exatamente. E pra gente é até impressionante saber que dominar narrativas torna você milionário dentro de um escopo que não na criação de ficção pura, na literatura, que é o que a gente curte, né? Que é o que a gente gosta de fazer, que é o que a gente gosta de ensinar.
mas sim na publicidade. Porque Essa pra mim, a habilidade publicidade... pode ser expandida para diversas outras áreas. E é o que o mundo está mostrando pra gente. Que cada vez mais as pessoas fazem narrativas de si, fazem narrativas das empresas, fazem narrativas dos produtos. E aí a gente fica se perguntando, né? Pô, por que será que as histórias envolvem tanto? E aí muita gente vai especular sobre isso, que é porque a história ela consegue conectar nós seres humanos num nível emocional, que é um nível que realmente prende a gente, né? Se você elencar uma série de dados, claro que em algum momento, né, inclusive eu falei isso numa das semanas do escritor, que os três pilares, né, da persuasão são o ethos, o logos e o pathos, né? Segundo Aristóteles, isso está lá na retórica de Aristóteles. Então, o que é eto, logos e pathos, né? Para você convencer de fato alguém, primeiro você tem que evocar a sua credibilidade, né? A sua história, a sua experiência. Depois você dizer tem que você é um anjo. Não, aí não. Depois você tem que evocar o logos, ou seja, você tem que dizer, mostrar por A mais B por que a pessoa deve acreditar em você, né? Por que teu produto resolve a vida dela? E depois você tem que criar esse laço emocional, né? Com o seu espectador, com o seu potencial cliente, com quem tá te assistindo lá do outro lado, sendo você um participante do Big Brother. Então não adianta ser razão o tempo inteiro, porque a emoção conecta a gente num nível mais visceral. Para pensar, se você olhar pra tua vida e pensar um momento em que você teve a primeira vez seu coração quebrado. Você vai lembrar desse dia como se fosse hoje, com um requinte de detalhes. Se você pensar, sei lá, 2 semanas atrás, o que você comeu 2 semanas atrás, por mais que seja um tempo muito mais próximo, você vai ter dificuldade de lembrar. Porque aquilo que mexe com a gente emocionalmente fica na nossa memória, tem uma capacidade de conectar a gente de uma forma muito mais poderosa. Então é isso que as pessoas estão entendendo agora. As histórias, elas mexem com a emoção. E por isso que a gente sempre diz lá no Carreira Literária que o pilar mais importante de uma boa história é criar sentido, é criar significado e criar emoção, né? Então, porque você criar emoção é fundamental para conectar o ser humano, né? E aí... É você criar uma realidade possível dentro do imaginário daquele indivíduo com quem você está se comunicando, né? É você contar uma história que vá ter alguma representação para a vida, em sentido de educação, aprendizado, autocrítica. Ou se você é uma marca e está vendendo, é você criar o significado de que a pessoa pode ser mais bonita, mais bem-sucedida financeiramente, amorosamente. Alguma coisa você tem que dar de expectativa de realidade futura para esse indivíduo, para que ele engaje na sua narrativa. A Patrícia tá falando uma coisa muito interessante, né? Nós adoramos ser enganados. Exatamente. E é um pouco isso. É sim. Você não quer que a máscara caia, você quer gostar da Juliette até o final. Mesmo que ela seja muito chata. Mesmo que ela seja chata, mesmo que talvez não seja bem assim, a gente viu lá com a Sarah, eu tava lá louca pra ver o casal, tava achando que ia rolar a Sariette, arruinaram a nossa fanfic, como disse a Amanda aí. Então, assim, pô, tava, caraca, que mulher foda, que mulher empoderada, que mulher que não sei o que, botou a outra pra fora e tal. E agora a gente tá vendo que a mulher é bolsonarista, fez piada com a pandemia mais e o uma cacete. vez. Mas a gente fica mal, a gente queria continuar acreditando naquela narrativa. É por isso que ela é uma fake news em forma de pessoa. Já falaram, já cantaram essa pedra. Então, assim, você quer continuar acreditando até o final naquelas pessoas, você quer que faça sentido. Porra, se a história da Juliette for desconstruída, se a máscara cair, se ela não conseguir sustentar até o final esse personagem, da mulher guerreira, da mulher autêntica, da mulher que deu a volta por cima, né? Cara, ela vai frustrar o público. E aí é possível que tenha um outro campeão. E vai ser porque uma grande reviravolta. O que a gente quer, e vai ser uma grande reviravolta. Não que eu queira que a Camila ganhe. Quero. Mas vamos ver, né? Eu acho que a Juliette vai ganhar dessa parada, porque ela tá sustentando muito bem a máscara. E mérito dela, tá? Mérito dela de conseguir, às vezes, ser muito chata num dia e saber que ela precisa fazer piada pro público, ela precisa entreter. Ela não tá ali jogando com os participantes têm pavor dela já, o pessoal já não aguenta mais a voz dela, mas ela entretém quem tá assistindo.
Então, ela tá fazendo o jogo certo. Ela tá sabendo protagonizar esse programa. Quem que vocês acham que é o personagem mais bem construído do Big Brother 2021, gente? Quero saber a Vamos opinião deixar de pro pessoal vocês. deixar nos comentários. Deixa, e vamos não, e- eles estão aí nos comentários. Vamos- Não, só quero saber deles primeiro. Peraí, a gente tá muito apressada. Não, é que 1 horinha é bom pra gente... Não, 1 horinha é ótima, mas eu só quero saber. Aí, qual é o personagem mais consistente na opinião de vocês? Quem que vocês acham que vai ganhar o Big Brother? Quem que vocês acham que é o personagem que tem mais chances de, não só de engajar, né? De engajar, de causar identificação, A VTube. mas de ir até o final sustentando esse personagem. De sustentar até o final o storytelling que tá criando, né? A VTube, ela é ótima lá dentro, né? O problema é que tem câmeras vendo ela ser A VTube 2, 3 e a caras, Juliette. né? Eu acho a VTube tem um poder de persuasão maravilhoso. Pra mim, ela é a vilã ideal, assim. Porque ela consegue ser engraçada sendo falsa, né? Diferente do Caio, que já tem um ranço instaurado desse cara brabíssimo. Mas ele também tem uma lábia e uma capacidade de mentir com uma facilidade que lá dentro as pessoas não enxergam ele, do mesmo jeito que não enxergam a VTube. Mas na VTube eu vejo que é uma malícia, uma Aham. sagacidade, né? Menos do que maldade, como no caso do Caio. Então a VTube eu também acho super carismática, eu acho que ela é a vilã ideal, assim, a vilã saudável dessa parada. Aham. E eu acho que lá dentro ela tem tudo pra fazer a social pra chegar na final, né? Pra não ser votada. Ela ganhou o primeiro voto dela ontem. 1 voto em 8 semanas que ela tá lá dentro. Então, ela tá fazendo direito lá dentro. eu Só que a acho gente assim. vê nas câmeras que... Eu acho que a Juliette, ela sem dúvida é a favorita, né? Basta a gente ver pelas redes sociais dela, ela tá com quase 15 milhões de seguidores no Instagram. Tipo, é um recorde na história do Big Brother, né? Se bobear na história dos Big Brother é mundial, assim. Mas eu acho que ela é uma personagem que tem chance de escorregar. Né? Eu acho que ela é inconstante, ela tem essa coisa, ela não consegue se segurar, o lado chato dela, ela não consegue segurar o lado chato dela. Então eu acho que tem uma chance aí dela deslizar. Não sei, acho que pra ser do contra, acho que eu vou apostar que a Camila vai ser a vencedora. Porque eu acho ela mais constante em termos de storytelling, assim, em termos de construção do personagem, eu acho ela é a mais constante desde o começo até agora, ela se mantém com o mesmo discurso, com a mesma estratégia. A ponto da edição da Globo não largar a mão dela, né? Quando Acho o participante faz uma merda muito grande, a edição larga. E aí, porque não tem é o famoso me ajuda a te ajudar. Enquanto o participante está ajudando a edição da Globo, o que vai aparecer no ao vivo lá deles. O Felipe Tá acha bem. que é o João, começou o planta e continua. Mas o João não engaja ninguém. Por mais que ele seja coerente, ele é chato, não tem a menor Você não graça pode aquele falar pelos personagem. outros, Flávia, só porque você não gosta dele, cara. Mas não sou só eu, é o Instagram, são as redes sociais, ninguém fala do cara, é a edição do programa. Ele é planta total. Ninguém mas- fala do cara. Assim, enfim, né? E é isso, por exemplo, o Gil. As pessoas preferem 1000 vezes ver um Gil ou uma Sara, por mais que moralmente, né, na escala da moralidade, ela esteja muito abaixo lá do João, mas elas preferem ver a Sara do que ver o João. Porque ela traz narrativa, ela faz a gente passar raiva. Ela faz a gente rir da cara dela ontem, que ela votou na Juliette, daí teve que... Caiu no dedo duro, a Juliette forçou ela a falar na cara dela que votou nela. E a gente acha isso maravilhoso, a vilã sendo desmascarada. Ela fazendo uma cara de bunda suja porque votou na suposta melhor amiga dela. Né? Então a gente gosta disso, a gente quer ver as pessoas se darem mal também. Isso é papo para outro podcast. Isso é papo para outro podcast. O Juliette me parece os mais carismáticos, ajuda muito. Não, de fato, carisma ali, os dois têm de sobra. Concordo, Gustavo. Ó, a Valéria tá dizendo que a Juliette foi a maquiadora do casamento dela e da filha dela. Ai, Que legal. Ai, que máximo, gente. A carreira dela de maquiadora já tá feita aqui fora e eu já sou a primeira consumidora, né? Já Ela se maquia bem pra caramba. Cara, é Maquia- bizarro. Não, ela manda muito bem. A Tatiana... Não, eu acho que a Juliette, se ela ganhar, vai ter todo o mérito mesmo, assim. Ela não é minha favorita, mas eu gosto de assistir ela. Acho que se ela ganhar, vai ser merecido. Minha favorita, vou dizer aqui, já é a Camila.
Acho que ela A é a rainha favorita. de Wakanda. Rainha de Wakanda. Quero Wakanda. muito que a Camila vença. Acho que ela é a pessoa mais coerente desse programa. E acho que por hoje é isso. Acho que é isso. Acho que storytelling é um assunto que vai voltar mais vezes aqui, com porque a gente certeza. vai. Com certeza vai voltar, né, Flávia? Porque a gente é um canal pra falar sobre narrativas, então. Exatamente. Então vamos falar aí sobre toda vez que tiver alguma treta aí envolvendo algum artista, a gente vai analisar essa narrativa, a gente vai analisar as inconsistências dessa narrativa. Então esse vai ser um tema recorrente aqui. É um canal pra gente falar disso, né? Ou seja, pra falar de narrativas de uma forma mais abrangente, não só a sua aplicação na narrativa literária, né, mas também em outros meios aí, na televisão, na publicidade, no branding das marcas, né, entendendo pessoa, que hoje pessoas também são marcas. Então isso tudo aí vai ser assunto. Esse ponto que a Flávia levanta é muito interessante, né? Me incomoda demais pessoas que fazem sucesso pelo sucesso, sem talento nenhum. Ou seja, a gente, de certa forma, a gente tá vivendo num mundo que assim, é uma ode ao vazio, né? Não tem nada lá, é só a roupagem, é só a história, é só o símbolo. A gente tá o tempo inteiro comprando símbolo. Esse é um tema aí também para um outro podcast. Então, opa, meu almoço com você está garantido. Que bom, gente. Então o almoço de amanhã também tá garantido? Hoje de amanhã tá garantido. Amanhã voltamos então aí, vamos ver se... deixem lá no nosso Instagram do Corta Isso as sugestões de vocês de pauta, o que vocês querem ver. Pode ser qualquer tema, então é bem mais abrangente lá do que a gente aborda no Carreira Literária. Pode ser a narrativa aplicada em qualquer âmbito da vida, qualquer polêmica envolvendo o escritor, mercado editorial, lista dos mais vendidos. Enfim, coloquem lá o que vocês querem ver. Lembrando que a gente também vai fazer aqui o Cara Tapa. Então, qual é que é o e-mail mesmo, Andy? Acho que é Cara Tapa, acho que é Desafio Cara Tapa. Você criou esse e-mail? Eu acho que é já antigo. Eu acho que é desafiocaratapa@gmail.com. A gente vai deixar no link da descrição quando o vídeo subir aqui. A gente vai deixar aqui no link da descrição e também lá no Instagram do Corta Isso. Então, quem quiser enviar texto para ter analisado aqui, ao vivo, com sinceridade, pode mandar pra gente, tá? O Instagram é do Corta Isso Podcast. Segue a gente lá no Instagram e, se não segue ainda, no Carreira Literária, onde a gente está diariamente de dicas de escrita criativa, não deixe de seguir lá também, né? Quando a gente tiver com o setup aqui melhor, mais arrumadinho, vai aparecer aí os botõezinhos pra vocês, os links, né? Exatamente. E aí, gente, vai ficar melhor, tá? A gente Claro, Cássio, óbvio, claro que pode. Pode e deve. Alunos são mais que bem-vindos aí. Inclusive, tem prioridade para ter o texto analisado. Então, pessoal, entrem aí, sigam a gente, compartilhem se vocês gostaram aqui da proposta do canal. Vai melhorar, como a gente falou, o setup tá meio improvisado, nossa obra não terminou, mas a gente vai melhorando uns pouquinhos aí até ficar 100%. Mas o papo é garantido. O papo é garantido. Esperamos vocês aí, então, para almoçar todos os dias. Meio-dia a gente bater o nosso papo enquanto come ou ou como um aperitivo. E é isso aí, galera. Sigam a gente, compartilhem, ajudem a gente a divulgar aí um novo projeto. Muito obrigada. Um beijo grande, gente. Pessoal. Escritores e pessoas que fazem sucesso por outros trabalhos anteriores à literatura. Patrícia Lima tá falando. Gostei, Paty. Tá anotado aqui. Beijo. Beijo, pessoal.